Olá, meu nome é João Tomás, eu sou estudante de medicina da Universidade Federal de Pelotas e eu estou participando do projeto Fisiologia em Vídeo. Na aula de hoje a gente vai tratar sobre fisiologia cardiovascular e mais especificamente sobre potenciais de onda rápida e potenciais de onda lenta. Vamos começar falando, do que são potenciais de ação. Então, as células cardíacas, os cardiomiócitos e os neurônios são algumas células que conseguem produzir, esses potenciais de ação, ou seja, elas são excitáveis. E a geração desse potencial de ação nas células cardíacas vai ser responsável, por desencadear essa contração muscular. E vocês podem ver aqui nesse gráfico, em vermelho a gente tem o potencial de ação, e em azul a gente vai ter, a contração muscular decorrente desse potencial de ação. Agora vamos relembrar, as concentrações dos íons mais importantes para esse processo. A gente tem o sódio, que tem concentrações muito mais elevadas no meio extracelular. A gente tem o potássio, que ao contrário do sódio vai ter uma concentração maior, intracelular, e o cálcio, que segue a mesma linha do sódio, que vai ter uma concentração extracelular bem maior do que uma concentração intracelular. Então vamos falar do potencial de onda rápida. O que é o potencial de onda rápida, Onde ele acontece? Ele vai ocorrer principalmente nos cardiomiócitos atriais e ventriculares e nas fibras de condução especializadas. Ele vai ter cinco etapas, cinco partes, sendo que essa fase 0 é a despolarização, a fase 1 é a repolarização limitada, a fase 2 o platô, a fase 3 a repolarização final e a fase 4 o potencial de repouso. Vamos falar de cada uma delas agora, começando pela fase 0, que é a despolarização. E ela está relacionada com a abertura dos canais rápidos de sódio, que vão ser desencadeados, vão ser abertos quando a célula recebe um estímulo que eleva, esse potencial de membrana de menos 90 milivolts para menos 65 milivolts. Quando a célula atinge esse limiar, vai desencadear, a abertura desses canais rápidos de sódio, que vai, produzir essa despolarização. E esses canais eles vão permanecer abertos por mais ou menos 1 a 2 milissegundos. Também cabe ressaltar, que a amplitude, dessa fase, desse processo de despolarização, está relacionado com as concentrações extracelulares de sódio, que é o íon responsável, por essa etapa. Então, se eu tenho menos sódio extracelular, vocês concordam comigo, que essa diferença química entre o sódio vai estar reduzida? Isso vai ocorrer, então, que vai ter uma diminuição dessa entrada de sódio, então vai diminuir a amplitude desse processo. Então vamos falar de período refratário agora. O que é o período refratário? Ele vai ser um período em que eu não consigo desencadear um outro potencial de onda. No período absoluto, eu não vou conseguir, de fato, desencadear independente do estímulo que eu receba. Isso por quê? Porque os canais de sódio eles vão estar inativos. Então, independente do estímulo que eu recebo, eu não vou conseguir ativar esses canais. Já no período refratário relativo, alguns canais estão fechados e prontos para receber o estímulo, ou os canais continuam inativos. Então, dessa forma, eu vou precisar de um estímulo um pouco maior do que o recebido inicialmente para desencadear um outro estímulo. E esse processo, essa propriedade é importante para prevenir o processo de tetania, que é uma contração prolongada, do cardiomiócito. Agora vamos falar da fase 1. O que é a fase 1? Ela vai ser a repolarização inicial, que vai ser um curto período de repolarização e vai ser mediada pela ativação dos canais de potássio. Então tá, pela fase 1, tendo esse fluxo de potássio, agora eu preciso contrabalancear a saída desse potássio para manter o platô. Então isso vai ocorrer pelos canais de cálcio lento, voltagem independentes, que vão promover essa entrada do cálcio na célula, contrabalanceando essa saída do potássio. Esse platô ele vai ser relacionado com a força da contratibilidade muscular. Então, falando da força da contratibilidade, a noradrenalina e as catecolaminas,
elas vão ser responsáveis, né, por aumentar a condutância do cálcio, né, para dentro dessa célula. E agora vamos falar também da diferença entre o átrio e o ventrículo. A gente pode ver que o átrio, ele tem, né, esse platô quase inexistente. E o motivo disso é que o átrio ele vai ter uma magnitude dos canais de potássio bem maior, que isso vai promover, né, um efluxo de potássio bem maior do que o influxo de cálcio. Então, não vai ter esse platô pronunciado que nem existe nos cardiomiócitos ventriculares. Agora falando da fase 3 de repolarização final, né, que vai ser basicamente o efluxo de potássio superando o influxo de cálcio, né, e permitindo essa repolarização. Isso vai ocorrer, né, pela abertura de canais adicionais de potássio e pelo fechamento dos canais de cálcio. Também cabe ressaltar, né, que é nesse período que inicia, é nessa fase que inicia o período refratário relativo. Bem ali, mais ou menos na metade da fase 3, que eu vou ter, que a minha célula vai ser, que eu vou conseguir desencadear outro potencial de ação na minha célula, dado algum estímulo, né, um pouco maior do que o feito inicialmente, né, que eu disse anteriormente. Agora falando da fase 4, né, que é o potencial de repouso, é onde a célula vai estabilizar nesse potencial de onda rápida, estabiliza ali em menos 90 milivolts, e ele vai ser principalmente mediado pela bomba de sódio e potássio, né, que vai internalizar o potássio e externalizar o sódio, e também pelo sistema antiporte 3 sódios e cálcio, né, que vai eliminar esse cálcio que entrou na fase 2. Agora vamos falar do potencial de onda lenta. Então, diferentemente, né, do potencial de onda rápida, ele vai ocorrer nas células do nó sinoatrial e do nó atrioventricular, e ele vai ser dividido em 3 partes. Como a gente pode ver aqui nesse gráfico, em vermelho a gente tem, né, o potencial de onda lenta, e em verde a gente tem o potencial de onda rápida. A gente vê que o potencial de repouso do potencial de onda rápida é bem mais negativo, né, menos 90, enquanto o potencial de repouso da onda lenta é ali mais ou menos menos 55 milivolts. E é importante ressaltar que em menos 55 milivolts, os canais rápidos de sódio eles já estão inativos. Então, a fase de despolarização, que no potencial de onda rápida ocorre pela abertura dos canais rápidos de sódio, no potencial de onda lenta não vai ocorrer dessa forma. E a gente vai ver logo em seguida. Vamos começar falando da repolarização. A repolarização ela é parecida tanto na onda rápida quanto na onda lenta, que vai ser basicamente pelo efluxo de potássio. E agora falando da fase de despolarização diastólica. É aí que está a maior diferença, né? Uma das grandes diferenças, na verdade, entre esses dois potenciais de onda. Ele vai ocorrer principalmente, né? Porque quando eu vou ter a repolarização, vai chegar num potencial de membrana específico que é menos 50 milivolts, que eu vou ativar a chamada corrente Fanny, né? Que vai permitir o influxo de sódio. E ela foi, né, batizada de corrente Fanny porque não se esperava encontrar canais de sódio logo ao final da repolarização. Então, com essa entrada do sódio na célula, eu vou ter uma leve despolarização, né? Mas eu não vou ter, de fato, a despolarização. Eu vou tornar a célula, o potencial de membrana, menos negativo, né? E ao final desse processo, eu também vou ter a ativação das correntes de cálcio, que vão também ajudar nesse processo, ajudando, né, a chegar no limiar, para aí sim desencadear o processo de despolarização. E esse processo de despolarização, a gente vai ver que, diferentemente do que acontece nas ondas, nos potenciais de onda rápido, ele vai ser desencadeado por canais lentos de cálcio. E esse limiar, né, vai ser atingido em decorrência, né, das correntes Fanny, né, e do influxo de cálcio também. E ele para atingir esse limiar e, de fato, né, permitir a despolarização para que ocorra o potencial de onda. Mas vamos falar também agora dos efeitos cronotrópicos. O que são isso? São efeitos que vão aumentar ou diminuir, né, a frequência de disparo, né, desses potenciais. Agora falando do efeito
cronotrópico positivo. Vai ser o sistema nervoso simpático, né, o principal efetuador desse processo, né, por meio da noradrenalina, atuando sobre os receptores beta-1. Ele vai ter a função de aumentar a permeabilidade dos canais FANE. Então, o que acontece? Se eu aumento a permeabilidade dos canais FANE, eu não vou ter um maior influxo de sódio na minha célula, então eu vou atingir o limiar da despolarização mais rapidamente. Então, eu vou aumentar a frequência de despolarização. Agora, falando do negativo, do efeito cronotrópico negativo. Vai ser feito pelo sistema nervoso parasimpático, né, por meio da acetilcolina, atuando sobre os receptores muscarínicos, que vai diminuir a permeabilidade dos canais FANE, então tendo um efeito oposto, né, o que ocorre no positivo. E além disso, ele vai aumentar a permeabilidade do potássio. Então, eu vou deixar a célula mais negativa, né, no processo de repolarização. E isso vai dificultar ainda mais, né, eu atingir o limiar de despolarização. Então, né, diminuindo a frequência de disparo. Então, essas foram as referências que eu usei, né? E muito obrigado pela atenção.